trazer a palavra, eu estava falando para a Fran que eu acho assim engraçado, eu e Isaías somos totalmente oposto. Ele começa, quando ele vai pregar, ele fica uma semana estudando. Aí eu olho lá e falo, nossa, e ele fica lá no quarto, e ele estuda, e ele fica isolado. Eu acho muito bom. E eu não consigo ser assim. Eu estudo um dia. E aí eu pego e falo, não vou mexer mais. Aí eu falo, vou parar aqui, porque quanto mais eu ficar procurando, mais eu vou ficar confusa. Então, tipo assim, eu não sou muito, pode ver que ele percebe que eu sou aquela que não estuda muito. Não fico ouvindo pregações, tiro algumas coisas, lógico, né? A gente tem que estudar, mas cada um tem o seu jeito. Então, assim, hoje eu peguei e falei assim, não, eu estou em paz, fiquei em paz, e falei assim, já está o que certo para o que é para falar. Então, não vai mudar, a não ser que o Senhor queira mudar. E quando a pastora chamou para pregar, essa palavra já estava no meu coração. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Reis. Eu acredito que eu nunca preguei essa palavra. Não lembro. Mas assim, há dias Deus está tratando comigo, amém? Eu vou estar orando. Senhor Deus e meu Pai, obrigada por essa oportunidade, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Aqueles que estão assistindo pela live, que o Senhor possa, Pai, trabalhar em cada coração. A Tua palavra, Senhor, é viva, Pai. Ela traz vida, Pai. E nós sabemos que toda palavra que sai daqui, Pai, não vem de nós, mas vem de Ti. E que o Senhor possa falar conosco, Pai. O Senhor já falou comigo, Senhor, e ainda vai continuar falando. E fala com cada vida presente neste lugar, Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui. A Tua presença é real. A Tua presença, Pai. Ah, Senhor, nós podemos sentir ao pisarmos aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. E que o Senhor possa abrir cada coração nessa noite. Amém. Amém? Então eu gostaria que os irmãos abrissem Naamã, do 2 Reis 5. Eu vou pregar sobre Naamã. Todo mundo já conhece a história de Naamã, né? Eu vou ler rapidinho. 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas de Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse o Senhor rei assim, e assim falou a jovem, que é da tua terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, e ele consigo 10 talentos de prata, 100.000 ciclos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que te enviarei Naamã meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo o rei lido de Israel a carta, rasgou suas vestes, e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar e vida e dar, para que este envie um homem para eu curá-lo de uma lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã em seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, indignou-se, dizendo, pensava em que ele sairia a ter comigo, porque se ir-te de pé, invocaria o meu nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão ao lugar da lepra e restauraria o leproso. Mas não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação.
Então se chegaram a eles os oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio-lhes, pôs-se diante dele, e que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel agora, pois te peço que aceite o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas se recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que o teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 de mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, sem nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele te encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, porque assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoa o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Eu estava estudando essa palavra e Deus falou muito comigo. E a gente vê aqui um comandante, né? Ele era um comandante do exército do rei da Síria. Imagine esse homem. Ele era na frente da batalha. Ele era tipo assim, eles tinham muito assim, tipo, confiança nele. Só que aqui diz a palavra que ele era um comandante, né? Diz a palavra aqui que ele era comandante do exército. Ele era um homem conceituoso, mas ele era um homem leproso. E eu fiquei pensando assim, Deus, assim, muitas vezes a gente lê a lepra como um pecado. E a gente vê a lepra pela palavra de Deus que realmente ela é um pecado. Só que eu quis entender um pouco do que era Naamã. Então ele era tudo isso. Só que o mais engraçado é que Naamã se vestia com as suas vestimentas, porque geralmente leprosos eles eram isolados, eles ficavam afastados, mas Naamã não estava afastado. Ele se escondia atrás da sua lepra. Ele colocava suas vestes, ele colocava suas roupas e ia para a batalha. E quando ele chegava na casa dele, ele tirava suas roupas, ele tirava tudo aquele, né, aquilo, eu não sei o que ele usava, como era a roupa deles lá, mas creio que era armadura. Ele tirava tudo que era armadura, tudo que era da guerra, e da sua família sabia que ele era um leproso. E Deus falou muito comigo através disso. A primeira coisa que a gente olha muitas vezes para nós aqui na igreja, quem somos nós? Deus, Ele conhece a cada um de nós. As nossas vestes não vai mostrar quem nós somos. O nosso terno, nossa gravata, não vai mostrar quem nós somos. Porque muitas vezes você vem aqui com as suas vestes lindas, com a sua roupa linda, mas quando você chega na sua casa e quando você tira, só a sua família sabe que você muitas vezes é um leproso. Muitas coisas olham para você e você está com lepra. Ele era um homem que diz que ele foi escolhido do Senhor, pelo Senhor, Senhor Deus, para vencer. Mas ele era leproso. E a lepra dele tinha uma origem. Muitas vezes a gente tem que entender a origem da lepra. Muitas vezes a gente não entende qual é a origem, mas a dele a gente tem que entender. Ele era orgulhoso. E Deus tratava muito comigo sobre isso. O que está acontecendo hoje, tanto no meio da igreja, no meio dessa guerra, no meio de várias coisas na nossa vida, e que está acabando com a nossa vida espiritual muitas vezes, com igrejas, é o orgulho. O orgulho é uma das coisas piores que existe. Aí você fala, mas eu não sou orgulhoso. Será? Será que não? Naamã,
ele era um homem comandante. Ele era aquele que lutava, vencia, mas porém era um leproso. Mas assim, a primeira coisa que eu acho interessante é que havia uma menina na casa lá deles, que ela foi mandada para lá, porque ela era cativa. Tiraram ela lá do meio do povo dela e colocaram ela lá para ser uma serva da mulher dele. Essa menina era uma escrava, uma cativa, estava lá, era uma menina, uma jovem. Ela poderia olhar e ficar com muita raiva dele. Tipo assim, falar, não, eu estou aqui, eu não quero que ele se cure. Mas o mais interessante é que a humildade dessa menina, tipo assim, me fez falar, olha aqui. Deus usou essa menina para falar com a mulher dele. E falou, olha aqui para a mulher dele, olha, em tal lugar tem um profeta. Pede para ele lá. Eu acredito que ela falou desse jeito, tem um profeta. E eu sei que ele é um profeta e ele cura. E aí eu fiquei vendo, gente, essa menina poderia falar assim, eu não vou falar que ele morra assim, porque não é muitas vezes as pessoas são assim, os orgulhosos são assim. Quando alguém faz alguma coisa para ele, ele fala assim, eu não quero nem saber mais. Eu não quero saber, que fique assim. Né? Quantas pessoas do mundo a gente vê que morra, né? Não é assim a palavra? E ela não, ela se preocupou. Então a primeira lição que tem aqui, muitas vezes tem pessoas do nosso lado que com uma palavra nos ajuda, com uma atitude nos ajuda. E essa menina, ela falou para a mulher dele, fala para ele lá. Mas eu achei muito lindo também, que quando a mulher dele falou com ele, ele fez o quê? Ele ouviu. Ele chegou até o rei e falou assim, eu fiquei sabendo que tem um profeta que cura, e o rei também na hora. Então eu vou mandar uma carta para ele e vai lá, você tem que ir. Porque Naamã, ele precisava ser curado. Porque a lepra é uma coisa que ela come, a pessoa, ela vai comendo. Ela vai, eu peguei já caso no posto de pessoas com hanseníase, hoje que mudou, né? Só mudou o nome. Mas assim, a pessoa falava para mim, olha, tá vendo essas bolhas? Eu tô cheio de bolha, mas eu não sinto. Então assim, é muito triste. Imagine esse homem não podia abraçar seus filhos, não podia abraçar sua esposa. Eu acho que ele tinha que totalmente ser isolado, mas ainda havia algo nele, o orgulho. Ele se escondia atrás de um comandante, atrás das suas vestes. E aí a gente vê que Naamã chega da guerra todo vitorioso, né? Muitas vezes todo feliz, mas infelizmente quando ele tirava as suas vestes, ele era cheio de ferida. E o engraçado é que quando a carta chega lá, o outro rei, né? Ele pensa que ele não entende muito o que está acontecendo. Então ele rasga suas vestes e acha que o rei da Síria quer fazer um acordo ou quer enganar ele. Mas Eliseu, na hora, percebe. E Eliseu fala assim, aí no 8 fala assim, porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, viu que o rei de Israel rasgava suas vestes, disse assim, deixa-o vir e saberá que há profeta em Israel. Gente, e Naamã foi até ele. Mas o mais engraçado é que Eliseu, poderia ter falado, nossa, vai vir aqui o comandante de Israel, eu vou lá até ele, né? Eu vou chegar lá e vou falar, eu vou pôr as mãos nele, vou orar, e vou profetizar, e eu vou curar, e ele vai ser curado. Mas Eliseu não fez assim. Então a primeira lição que eu quero deixar aqui, primeira, às vezes você está escondido atrás de uma armadura. E quando você chega na sua casa, você está cheio de lepra. Segundo, tem pessoas que do seu lado que pode te ajudar, te dando um conselho. Às vezes um conselho bíblico, é só você ouvir. E Eliseu não saiu. Ele mandou o seu servo. Vai lá. Fala para ele que é só para ele descer 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio, diz que era um rio que cheirava muito mal.
Era um rio sujo, mas que era para ele ir lá. E eu fiquei, Deus, assim, eu creio, fala que Naamã se indignou. E assim é o orgulhoso. O orgulhoso, ele se indigna quando alguém fala para ele o que ele está errado. Ó, está vendo o seu pecado? Você está pecando assim. Não. Ele já vem com a Bíblia, né? Desculpas da Bíblia. Não posso ir num rio mais limpo? Olha o orgulho. Será que eu não posso ir num rio? Tem tantos aqui. Vai mandar eu para o Rio Jordão. E esse homem nem me recebeu. Ele já pensou assim. Mas pensa se Eliseu recebesse ele face a face. Pensa. Se o Eliseu chegasse e falasse, olha aqui, você vai lá no Rio Jordão e se lavar. Sabe o que ele ia fazer? Eu não vou nada. Ele ia questionar Eliseu na hora. Ele ia afrontar Eliseu. Mas Deus sabe como agir. Deus usou Eliseu e falou assim, manda ele ir, manda o seu servo falar para ele ir. E o homem de Eliseu foi lá e falou, vai lá. E ele questionou. E o orgulho é assim. O orgulho acaba. A Bíblia diz que o orgulho, ele prediz a ruína. A pessoa orgulhosa, se nós tivermos orgulho e você fala assim, eu sou humilde, não, muitas vezes não. Dá alguma coisa para alguém, para ver se ela é humilde. Dá alguma coisa a mais, para quem não tem dinheiro, por exemplo. Dá um pouco de dinheiro a mais, para ver quem vai ser essa pessoa. Dá alguma coisa a mais, um emprego assim que a pessoa, nossa, eu estou trabalhando num lugar agora super bom, para ver se a pessoa não se orgulha. Eu não estou falando de se orgulhar, de eu tenho orgulho de ter uma família abençoada, não, estou falando de orgulho mesmo. Dá um dinheiro a mais para uma pessoa. Porque aquele que é humilde, ele pode ter o que for. Ele é humilde. Ele pode ter o dinheiro que for. Ele é humilde. Mas aqui a gente vê um homem cheio de lepra, comandante do exército, e que precisava se humilhar. Nós não precisamos de profeta que venha nos bajular. Porque Eliseu poderia bajular ele, né? Não, vem aqui, eu vou orar por você. Nós não precisamos de pessoas que fiquem nos bajulando. Nós precisamos de profeta que nos diz a verdade. Que fala, você está errado. Aí é a hora que nós vamos ver se o orgulho entra ou se realmente nós nos humilhamos. Eu vi um pastor falando assim, ele foi para uma igreja de Itu e ele foi com 4 pessoas, pastora. Ele saiu daqui de Bragança, um pastor que eu conheço. E ele foi com 4 pessoas. E a igreja dele hoje tem 500. Ele foi com 4 pessoas, ele, a mulher e 2. E chegou, não tem ninguém, chegou uma família. E a família precisava de uma cesta básica. Aí ele ligou para o pastor dele lá que até o pastor dele já faleceu, e falou, olha, eu preciso de uma cesta básica, porque se eu não dar para essa família, ela vai embora da igreja. E era a única família que tinha ido na igreja. Você pode me ajudar? Porque ele estava sem dinheiro, estava sem nada, 4 membros, ele, a esposa e mais 2. Aí o pastor dele só falou assim para ele, não é assim que você vai ganhar essa pessoa. Não é assim. Não vou dar dinheiro para comprar uma cesta básica. Você não vai ajudar ela assim. E aí ele falou que aquela hora ele ficou, nossa, por que o meu pastor fez isso? Aí na hora ele não entendeu. E hoje ele fala que ele tem um mercado onde as pessoas, 100 pessoas vão lá e eles compram no mercado. Porque ele entendeu que aquele não naquele momento foi importante. Agora o orgulhoso não pode ouvir não. O orgulhoso, você falar não para ele, Pega um adolescente. Você fala não para o adolescente, é a mesma coisa de você falar para ele assim, muitos adolescentes, né? Você vai falar para ele, não, por que não? Aí já entra o orgulho. E Eliseu falou, vai lá e fala para ele fazer isso. Ele não quis não, na hora ele não quis. Mas graças a Deus ele tinha homens que estavam do lado dele. E que falou para ele, o que é? É só um mergulho, lá. Ele pediu uma coisa tão fácil. É tão fácil, é só mergulhar.
Nem difícil foi para ele pedir. Aí Naamã pegou e pensou, eu acho realmente, né? Eu não sei se ele teve fé, porque o rio era sujo, né? Eu acredito que ele foi, não sei se ele foi assim, nem sei se eu vou ser curado, mas eu vou, já que ele mandou. E ele foi. E ele mergulhou 7 vezes. E quando ele se levantou, a pele dele parecia como de uma criança. Mas eu quero falar para você que o pecado de Naamã tinha uma origem: o orgulho. E qual é a origem do seu pecado? Qual é a origem? O pecado não vem assim. Eu tenho um pecado de... vamos contar o pecado do adultério. O pecado do adultério. Ele tem um pecado do adultério, mas tem uma origem. Se você adulterou muitas vezes, ou alguém adulterou, ele veio de uma origem. Já estava acontecendo algumas coisas há muito tempo. Qual é a origem do seu pecado? De Naamã era o orgulho. E é isso que eu quero falar hoje. O orgulho acaba com a gente. O orgulho leva a gente, muitas vezes, a ficar lá embaixo. O orgulho tira a nossa simplicidade. Sabe o que é orgulho? É a autoconfiança. Eu confio em mim. Eu posso tudo. Você não pode nada. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O orgulho faz nós ter amor próprio, confiança em nós mesmos. E é assim, muitas vezes, as pessoas vão à queda. Eu sou melhor porque eu faço isso, eu sou melhor. Você se orgulha naquilo que você faz. Coitada de nós. Olha a guerra aí, brigando por terra. Israel é um pedacinho desse tamanhinho, ó. Se você olhar no mapa, é desse tamanhinho. E eles querem aquela terra. Eles estão brigando por aquele tamanhinho de terra. A deles é gigante. Mas tudo isso é orgulho. Porque eles têm que olhar e falar assim: eu preciso, eu quero. Então o orgulho é uma das piores coisas que tem na vida de um cristão. E eu quero falar para vocês de alguém que era querubim, que estava lá adorando a Deus, que tinha tudo. Ele adorava, ele era um dos anjos maiores lá. E de repente ele falava: eu quero ser igual a Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi jogado e lançado do céu. E aqueles com ele junto, que também com certeza eram orgulhosos, também foram lançados aqui na terra. Por isso que vivemos hoje através de um orgulhoso. Então eu quero falar para você: cuidado, Naamã. Mas a única coisa que pode nos tirar e nos ajudar é uma palavra: vai se lavar. Não importa qual rio, não importa onde Deus está mandando você, mas vai se lavar. Vai se lavar. Sabe, a gente tem um orgulho muito, às vezes a gente fala orgulho ferido. Não existe orgulho ferido, porque não pode existir orgulho. Eu tenho orgulho ferido. Que orgulho ferido é esse? Gente, nós precisamos ser humilde. A gente vê assim que não tem outra coisa a não ser quando você entra aqui e saber que você tem que se humilhar. Jesus, ele deixou esse exemplo para nós. E Naamã entendeu isso. Naamã entendeu que ele precisava curar a origem da sua lepra. Gente, o orgulho acaba com a pessoa. O orgulho acaba com o casamento. O orgulho acaba com amizades. O orgulho acaba com o ministério. O orgulho acaba com pessoas que não aceitam ouvir um não. Quando alguém fala não para você, às vezes não é a pessoa que está falando, é o próprio Deus. Quando às vezes a pastora fala não, é o próprio Deus usando ela. Mas o nosso orgulho não deixa entender isso. Aí Deus
vem e trata no nosso ego. Quantas pessoas com ego, ai, porque eu faço. Olha aí, a gente viu uma guerra. Estava todo mundo preparado para fazer uma festa. Todo ano eles fazem essa festa. E quando eles acordam, é uma guerra. Crianças degoladas, mulheres estupradas, senhoras sendo levadas cativa. E a gente olha e ainda continua com o nosso orgulho. Eu sempre pedi a Deus isso. Deus não deixa eu ser orgulhosa. Não deixa orgulho nunca vir na minha vida. Se eu ser humilhada, Senhor, por alguém, eu sei que eu vou ficar com muita raiva às vezes na hora, eu não vou mentir. Mas eu quero que aos dias que vai passando, eu olho e falo assim, não, Senhor, eu não posso sentir mágoa. Eu não posso achar que eu sou melhor. E Naamã foi lá. E foi lá e se lavou. Hoje, Deus quer te curar. Mas Ele quer que você seja lavado. Chega de orgulho. Chega de altivez. Chega de achar que somos alguma coisa. Eu ouvi um pastor falando assim, na minha casa eu não sou patrão, eu sou pai. Muitas vezes tem pessoas que querem agir na sua casa como um patrão. Quer mandar, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ser... Não, você é pai, você é mãe. Muitas vezes tem pastores que achar... A gente sabe que aqui, a humildade da pastora, eu posso falar que a gente vê. Muitas vezes as pessoas querem achar que na igreja ele manda ou ela manda. Não, não manda. Nós somos todos iguais. Nós estamos no mesmo patamar. Nós apenas obedecemos uma hierarquia. E isso é fato. Isso é bíblico. Mas aqui é pastor. Em casa, o pastor é pai. Em casa, o pastor é pai e mãe. A pastora, ela não vai ser pastora na casa dela, ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe. E é assim. E a gente, muitas vezes, o nosso orgulho deixa... Ai, não, eu sou. Eu sou o quê? Eu não sou nada. Nós não somos nada. Ele diz que Ele tirou nós no meio do monturo e nos fez sentar como príncipe. Mas isso não pode te deixar o nosso orgulho falar mais alto. E a gente convive todo dia com pessoas orgulhosas. Com pessoa que fala assim, eu não me rendo. Eu não me rendo. E eu estou falando, dentro da igreja tem pessoas assim. Pessoas que muitas vezes não se rendem à sua esposa, não se rendem ao seu esposo. Por quê? Porque o orgulho não deixa. E aqui Naamã, ele vai, e ele mergulha, e ele é limpo. E o mais lindo que Deus mostrou para mim aqui, que quando Naamã volta, para falar para Eliseu, quer oferecer, olha, eu quero pagar pelo que você fez por mim. Nada paga a nossa cura. Nada paga, não tem dinheiro, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz. E aí ele vai lá e oferece para eles várias coisas, e ele fala, não quero nada. Não quero nada. Só que muito interessante. Quando Naamã pediu para ele se lavar, Naamã mandou alguém mandar ele se lavar. Mas quando ele volta limpo, quem recebe ele, Eliseu mandou ele se lavar, mandou alguém ir, né? Mas quando ele volta limpo, quem recebe ele é o próprio Eliseu. Eu falei, Deus, como o Senhor sabe agir, né? Porque já não era mais o mesmo Naamã. Ele podia já encarar ele. Ele podia encarar ele. Deus sabia que se ele fosse encarar, na hora que ele pediu para ele se mergulhar, ele ia falar, não vou. Quem é você? Então Naamã usou de estratégia, Eliseu usou de estratégia. E quando Naamã volta, ele está na porta esperando ele. E ele está limpo. Irmãos, eu não sei qual é a origem do seu pecado. Mas eu quero que você saia daqui observando o que você está tendo aí.
Qual é a origem? Para mim, o orgulho é o pior. O orgulho é o pior que tem, Renato. Sabe por quê? Porque o orgulho é uma coisa que nos leva à ruína, gente. Nós temos que parar de achar que nós estamos com um orgulho ferido porque alguém falou não para nós. Né, Paty? Não vou mais na igreja porque alguém me feriu. Alguém falou, será que não era para você cumprir o que aquela pessoa falou? Mergulhar 7 vezes? Será que não era para você sair limpo? Será que não era para você se lavar realmente? Será que às vezes as palavras não vêm para nós nos lavar? Mas a gente fala, não aceito. Eu não aceito, eu não quero. Não, mas você está errado. Não estou errado, eu estou certa. Pode falar o que for para o orgulhoso. Ele vai falar que sempre ele está certo. Como diz o não, já vai na frente. Não, mas eu não. Mas você sim. E eu sim. Orgulho. Orgulho fez com que Satanás fosse lançado do céu. Então o orgulho é muito triste demais. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si todo o jugo. Né? Ele fala para ser humilde, porque ele é humilde e manso de coração. Gente, quer aprender mais do que com Jesus? Quer aprender mais com que Ele? E às vezes, eu anotei aqui, precisamos ouvir o não de Deus. E a nossa igreja, ela não é coach, onde tem palavras para você, que você vai sair daqui, uau, né? Que bom. Não, a nossa igreja não é coach. A nossa igreja é uma igreja de palavra. E se o homem não se reconhecer culpado, ele não é salvo pela graça. Então hoje você tem que sair daqui e falar, eu preciso mudar. E eu preciso mergulhar. E eu preciso me lavar. Porque eu sou orgulhosa. Não, mas assim, você vai pensar assim, não, mas eu não sou orgulhosa porque eu sou humilde. Não, irmãos, nós temos orgulhos e vários. Uma falta de perdão, uma falta de reconhecer que muitas vezes eu errei e não consigo pedir perdão no casamento, na família. E eu quero falar para você que só o que o mergulho pode fazer por nós é nos regenerar. Ele foi curado da culpa e do ego e foi transformado. E naquele momento o profeta estava esperando a sua aposta. Ele não aceitou nada. Ele só termina falando aqui. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. E essa palavra para nós hoje: vai-te em paz. Mas mergulha. Não pensa que você Naamã mergulhou 7 vezes porque ele tinha 7 pecados. Não, ele tinha 1. A origem dele era o orgulho. Eu não sei qual é a origem do seu pecado, mas se for o orgulho, você precisa começar a ouvir os nãos e aceitar. A ouvir as pessoas que estão do seu lado, porque ele tinha pessoas do lado dele maravilhosas. Vai, Naamã, vai. O que é isso para você? Quando você se aconselha com alguém e alguém falar para você: vai. O que é o rio? É só mergulhar. É só mergulhar, Naamã. Vai lá. Ele se indignou. Mas o mais lindo é que ele ouviu aqueles homens que estavam com ele. E foi. E mergulhou. E saiu purificado. O Senhor nos purifica. A porta da graça, ela é enorme.
Eu ouvi um pastor falando, eu achei muito lindo, que a porta da graça é gigante e o passaporte é a fé. Eu achei muito lindo. Ele falou, a porta da graça é muito grande, é como se fosse na Disney. Aí você fosse lá na Disney e a porta lá para entrar, diz que é gigante, né? Eu nunca fui, né? Nem vou, eu acredito, mas tipo é gigante. E para você entrar, você tem que ter um passaporte. E esse passaporte é fé. A graça está aqui. E se você tem fé, você vai mergulhar. E você vai sair daqui e entender a origem do seu pecado. Porque todo pecado tem uma origem. E para ser curado, precisa de uma geografia. E a geografia que tinha ali era o rio Jordão. Aquele rio sujo, que cheirava mal. Mas onde Jesus foi batizado. Onde Jesus recebeu o Espírito Santo. Então o convite é para você hoje. Tira todo orgulho, irmão. Tira esse orgulho que você acha que para você está bem. Você não está bem se você tiver com orgulho. Porque ele vai te levar à ruína. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ele nos faz cair a queda. E Lucas, terminando, eu achei muito interessante que em Lucas diz assim, para terminar, Lucas 4:27, e eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor sabe cuidar das pessoas, né? Lucas 4:27 diz assim, ó: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Gente, que privilégio. Havia muitos leprosos. Às vezes há muitos leprosos. Mas só vai ser curado aquele que entendeu o que Naamã entendeu. Vai se lavar. Vai se lavar. Não importa onde seja o rio. Mas eu quero falar para você que hoje nós temos um rio cujas correntes, nossa, esse rio, ele é limpo, ele é puro. É esse que ele oferece para nós hoje. Ele não vai te mandar lá no Jordão mais. O Jordão existe. Eu estava estudando, agora ele é menorzinho porque ele está secando. Mas ele existe. Muitos vão lá se batizar. Mas hoje, o rio que ele oferece para você é de água viva. Água pura. Como que ele falou para aquela mulher, né? O que flui dele é rio de águas vivas. E ele cura todo o pecado. Ele cura toda a origem do seu pecado. E se é o orgulho hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui, como Deus tratou comigo, bem melhor. Se o orgulho está fazendo você a se sentir melhor do que alguém, ou mais do que alguém, desculpa falar para você, o menor será o maior. O menor será o maior. É só você ir aqui, tem todas as respostas para você. Você quer saber sobre orgulho? Está tudo aqui. E aquele que se orgulhou foi a queda. Aquele que quis se assentar ao trono foi a queda. E o fim do orgulhoso é a queda. Então você pode hoje olhar para você. Em várias origens o pecado. Mas o pior, que fala aqui, de Naamã, é o orgulho. Então deixa esse orgulho de lado. Olha para você e fala, não, a partir de hoje, eu quero ser melhor. Eu não quero mais ser orgulhosa. Eu quero reconhecer que eu sou errada, É errado, gente, nós somos errados. Nós somos 100% falho. Ele foi 100% homem e 100% Cristo. E nós somos 100% falho. Então nós temos orgulho, sim. Nós temos uma origem de pecados que nós não conhecemos e vamos tentar conhecer dia a dia. Mas se estivermos orgulhosos,
nós não vamos sair dele. E a única coisa que pode te curar hoje é saber e ouvir: vai te lavar. Vai te lavar. Não é no Jordão, não. É em Jesus Cristo. Porque Ele tem um rio de águas vivas. Então a palavra que eu quero deixar para você hoje: vai se lavar. E quando você se lavar, o profeta não quer nada de você. Jesus, Ele não pede nada. Jesus, Ele não pede para você dar nada para Ele, em troca de uma cura, em troca de um milagre. O milagre não pode ser pago. O milagre não pode ser ter barganha com Deus. Milagre não é assim. Milagre é milagre. Cura é cura. É só ouvir o profeta: vai se lavar. Vai se lavar. Vai se lavar. Vai se lavar desse pecado tão sujo que muitas vezes te afasta da presença de Deus. Vai se lavar. E nas águas vivas de Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu vou estar orando. E eu vou orar agora. A gente vai orar no só propósito, como a pastora pediu, por essas pessoas que estão lá hoje. Porque você acha que... Por que eles não querem parar? Por causa do orgulho deles. Orgulho deles querer vencer. Eu tenho que derrotar Israel. Mas o povo de Israel é escolhido. O povo de Israel é santo. Eles são os bichinhos de Jacó. Esse povo é maravilhoso. Nós temos que orar por esse povo. E eles não estão lá guerreando por orgulho. Eles estão se defendendo. Agora o outro lado, infelizmente, é por orgulho. E o orgulho vai levar à ruína. Então vamos orar mesmo de todo o coração. E vamos sair daqui hoje entendendo que o orgulho pode te levar à queda. Senhor nosso Deus e nosso